Oi, Nós somos Johan, e Janete? Lucas. Fizemos nossa ITED em 1980, na Holanda. Somos holandesas. E moramos desde 1984 no Brasil. Então, nos foi pedido para contar um pouquinho sobre o que são as nossas experiências e princípios que nós temos que olhar e observar quando nós trabalhamos num país que não é da nossa origem. Então, nós vamos contar algumas histórias. Bem, algumas das coisas que realmente são muito importantes é entender quando Deus te chama para um outro país, que realmente você vem com um coração bem preparado de amar o povo, amar a cultura, amar a comida, né? E realmente mergulhar neste povo, entender que realmente é tão importante a gente tentar quebrar as barreiras, entender as diferenças. E deixa eu contar uma história. Antes a gente chegou no Brasil, a gente trabalhou de 1981 a 1984 no navio da Jocum, Anastácia. E com esse navio a gente fez várias viagens. E uma dessas viagens nos levou até as ilhas do Pacífico, do Oceano Pacífico, né? E fomos para um país que chama Fiji. E nos levaram aí para as igrejas. As igrejas eram bem diferentes do que a gente estava acostumado. E um dia levaram a gente para a casa do chefe da aldeia. E quando nós chegamos lá, a gente sentou no chão e o pessoal tinha falado, né? Você tem que realmente comer tudo que eles te oferecem, isso é extremamente importante. Quando vai para uma outra cultura, você precisa, por causa assim das regras da hospitalidade, tem que realmente comer, beber aquilo que eles estão te oferecendo. Então, sentamos lá, com o nosso grupinho, com alguns dos chefes da aldeia, chefe da aldeia e mais alguns membros assim, né, dessa aldeia, dessa casa. E, então fomos, sim, conversando um pouquinho, com tradução, porque a gente não falava a língua do povo naquela época, nem até agora falamos a língua de Fiji. Né? Aí eles começaram assim com uma coisa bem interessante. Eles tinham lá uma grande vasilha de madeira que estava cheia de, um, de uma bebida que parecia assim uma água barrenta. Mas isso era feito de uma raiz assim que meio anestética assim que chamava cava e eles tinham feito uma bebida que era uma bebida tradicional. Aí eles te deram então passaram assim um copo que era feito de casca de coco e iam passando aí, ó. Aí cada um ia tomar um golinho assim, né? Aí passar para outro e o pessoal batia palma, falava assim, né? Moda, quer dizer, bebeu tudo, né? Então, era bem interessante. Só que depois de umas duas, três vezes, porque cada vez quando chegava um novo visitante, aí fazia uma nova volta de bebida, tá? Só que esse negócio era meio nostálgico, aí começava assim, a deixar nossa língua um pouquinho estranha, né? Tal. Depois a gente descobriu que realmente isso era quase não era uma bebida alcoólica, né? Mas era uma coisa que te deixava assim meio é, com efeito como se fosse uma droga. Se soubesse, não teria tomado, né? Mas na realidade, como que era costume lá, a gente sentiu com nossos amigos aí realmente a importância de participar nesse ritual. E o povo gostou demais quando a gente fazia isso. Então, quando chega em algum lugar, tem que tomar cuidado. O que está acontecendo? Podemos participar?
não podemos participar. Então, para não realmente ferir os relacionamentos, a gente participou. Foi uma experiência bem interessante num povo que, na realidade, a gente nunca tinha encontrado. Eram cristãos, metodistas, mas ainda tinham esses costumes tribal, né, que fazia essa união, essa unidade. Então, foi bem interessante. Então, trabalhando naquele navio e visitando vários países, a gente foi ficando atento e alerta de certas coisas das culturas que a gente precisa entender e preservar. Então, come o que o povo te fala, bebe né, que o povo te oferece, e isso é extremamente importante. Então, falando um pouquinho mais sobre essa questão de amar o povo, amar a cultura, amar a comida, também é importante amar a língua. E muitos, a gente tem notado que muitos missionários, muitas pessoas que vão para um outro país, têm meio preguiça de aprender a língua, continuam usando tradutores por muito tempo. Agora, quando você vai lá para um tempo curto, obviamente, né, para dar aula ou pregar, lógico que você vai usar tradutores, porque você vai só ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, alguns meses talvez. Mas assim que Deus te chama para um lugar ao longo prazo, pelo menos 1 ano até mais, é importantíssimo você aprender a língua. E você tem que mergulhar naquela língua, tem que começar a amar aquela língua. Muitas pessoas assim ficam se queixando, essa língua é chata, é difícil, não dá, né? E muitas vezes é sobre amar o povo, por exemplo. Muitas vezes quando a gente vem de um outro país e chega num país, a gente começa a criticar o povo. O povo aqui não entende, o povo aqui é difícil. Então, quando Deus te chama, se Deus te chamar para um outro povo, seja dentro do Brasil, tá? Tem muitos lugares dentro do Brasil que são verdadeiramente transculturais, ou fora do país. Realmente você tem que, de antemão, tomar uma decisão. Eu vou amar aquele povo. Eu vou amar aquela cultura. Eu vou amar a comida. Eu vou amar a língua. Né? Esses são pelo menos os 4 pontos mais importantes. E te confesso, quando nós chegamos no Brasil, a gente não sabia muita coisa sobre o Brasil. Foi 1984 e as pessoas no navio, a gente tinha alguns amigos brasileiros no navio que tinham tentado nos dar um pouquinho de entendimento da língua, falar um pouquinho sobre os costumes, mas a gente sabia muitíssimo pouco. Então eu lembro quando a gente chegou em setembro de 1984 na base de Contagem. Tinha um lar para crianças, né? Chamava orfanato na época, depois foi chamando isso lar, casa lar, né? E aí eles deram para nós um pequeno apartamento abaixo desse orfanato e fomos assim nos aculturando, entendendo algumas coisas, né? O primeiro dia, na realidade, a gente perdeu o almoço, porque a gente não sabia que almoçar era comer. No segundo dia a gente já não perdeu, né? Já aprendemos a primeira palavra, almoçar. Vem almoçar, vem comer. Aí, ó. Agora, quando comemos lá o primeiro dia, imagina que a gente comeu, né? Foi arroz e feijão, né? Tal. A gente falou assim, tudo bem. A gente gosta de arroz e feijão, né? Agora você tem que entender alguma coisa. O Brasil é o único país que religiosamente come arroz e feijão todos os dias. Tem muitos outros países onde come arroz, obviamente. Tem outros países onde também come feijão, mas essa combinação arroz e feijão como base de toda comida é só no Brasil, pelo menos que eu encontrei, né? Aí, terceiro dia, né? Segundo dia foi arroz e feijão. Primeiro dia a gente perdeu o almoço. Aí,
No terceiro dia, a gente foi lá olhar assim, nessa panela, e falou assim, não, arroz de novo, interessante. Será que come arroz todos os dias? E abrimos lá outra panela, falei, feijão, pô, deve ter sobrado de ontem, né? Aí fomos descobrindo que no Brasil come todos os dias arroz e feijão, né? E vou te falar, minha gente, como que é importante você aprender, escolher, amar, comer a comida do local, né? É muito fácil começar a criticar, assim, credo, aqui no Brasil só come arroz e feijão. Mas na realidade é costume do país. É lógico que acompanhando este arroz e feijão, dependendo do quanto de dinheiro que você tem, de vez em quando tem carne, salada, uma batata, um macarrão e tudo isso aí. Aí você começa a gostar. Te falo, né? Hoje, quando estamos no Brasil, a gente come arroz e feijão todos os dias. A gente pegou o costume. Agora, quando estamos fora do Brasil, é interessante. A gente quase nunca faz arroz e feijão, né? Agora, essa questão da comida, presta atenção. Porque quando Deus te chama para outro país, por exemplo, na Índia, tá? A gente já passou uns tempos na Índia e depois a gente ficou assim surpresa que como que os indianos também comem praticamente a mesma coisa todos os dias, só que não é arroz e feijão, é arroz e dal, que é um tipo uma sopa de lentilha e é bem pimentado assim, né? Tal. Eu lembro assim, tá lá a gente em 1996 demos a primeira escola criança em risco lá em Puna e era todos os dias arroz e dal. E era queimava. A gente brinca às vezes, né? Queima quando ele entra, queima quando sai. Realmente, né? É muito forte a comida na Índia. Então, quando você vai para um outro país, uma outra cultura dentro do seu próprio país, presta atenção como você está falando sobre o povo, sobre seus costumes, tá? Você toma muito cuidado mesmo, para não estar sempre comparando o lugar de onde você veio com o lugar onde você está. Você tem que, nós temos que entrar realmente com uma mente curiosa e com humildade, reconhecendo que a gente não sabe todas as coisas. Isso é muito difícil. Eu sei disso porque quando eu cheguei no Brasil, a minha tendência era terrivelmente de comparar a minha cultura holandesa com a cultura brasileira e comparar. Eu tinha que desaprender isso e falar assim, não, eu vou amar os brasileiros, eu vou amar os costumes, eu vou amar a cultura, eu vou amar a comida, vou amar a língua, tá? Tinha que estudar mesmo, porque no início a gente não falava português. Então a gente aprendeu português brasileiro, né? Português do Brasil. E levou meses para realmente poder começar a comunicar. E na realidade a gente está aprendendo até hoje, né? Porque você faz, continua fazendo, mas pelo menos a gente consegue se comunicar. E isso é extremamente importante. Os costumes. A gente fala assim, né? Na realidade você se aculturou mesmo quando você consegue entender as piadas contadas na língua, né, da cultura onde você está se, né, hospedando. Então, quando a gente começou finalmente a entender as piadas contadas, e a gente fala assim, agora estamos quase no sentido brasileiro. Então, é importante você aprender os costumes e a língua de tal forma que você consegue rir com o povo, entender o humor que muitas vezes é diferente do seu país, tá? Então, presta atenção nessas coisas. Quando você vai para algum lugar, não vai assim automaticamente pensando que sua cultura é melhor. Entra com realmente esse coração de aprendiz e aprende com as crianças. Às vezes melhor maneira de aprender uma língua é com as crianças, porque falam com você de todo jeito e não tem problema.
então, se você errar, eles vão rir da sua cara. E é interessante, as crianças vão até falar assim, nossa, esse tio ele sabe muito pouco, né? Então vamos ensinar o tio a falar a língua. Mas como as crianças falam muito claro, muito, às vezes rápido, mas tem paciência, às vezes é mais fácil realmente aprender a língua com as crianças também. Agora, sobre essa questão da cultura, né? Deixa eu contar um dos furos, uns erros que eu já fiz. Quando a gente estava morando lá já em Belo Horizonte, na Casa Resgate, a gente tinha acabado de adquirir a Casa Resgate para receber o povo da rua, os meninos de rua. Aí a gente estava morando assim num barracão atrás da casa principal. E aí uma noite eu e o Genésio estamos dormindo, as crianças estão lá no quarto e de repente eu estou escutando uma música. Eu olho meu relógio e falo assim, nossa, 1h de madrugada, o que está acontecendo? Aí eu abri a cortina dos quartos, olhei para fora, lá tinha um grupinho dos nossos obreiros com violão, cantando, fazendo uma serenata. Eu falei assim, que isso? À noite, no meio da noite, de madrugada, na realidade, cantando aí, tô querendo é dormir. Eu não conhecia esse costume de fazer serenata em honra às pessoas. Aí eu fui lá fora, eu repreendi os meus obreiros, falei assim, ô gente, fica quieto aí, ó. Não faz esse barulho, não. Você não pode cantar aí, ó. Imagina os nossos vizinhos vão acordar e vão chamar a polícia, sei lá o que tal, né? Nós já não estamos gostando tanto do nosso trabalho com os meninos de rua aí. Você vai cantar à noite? Aí os obreiros ficaram tudo cabeça baixa, pegaram o violão, foram embora. Na manhã seguinte, um dos nossos obreiros, o Eduardo, obrigado, viu, Eduardo? Se você um dia ver esse clipe aí, te agradeço pela tua franqueza, que realmente me confrontou. Ele falou, oi, ó, ontem à noite a gente está fazendo serenata. Isso é um costume brasileiro de honrar as pessoas. A gente faz isso para alegrar a sua vida, te honrar, te agradecer. Aí você não gostou, né? Você falou para a gente ir embora, tal, repreendeu a gente ficou muito ofendido com isso. Eu fiquei, cara, que isso? Era um daqueles furos que a gente faz quando não conhece bem a cultura. Né? A gente interpreta isso como um afronto, um erro, não faz isso. Mas na realidade faz parte da cultura. Então, quando você vai para algum país e acontece alguma coisa que você não entende, procura saber, gente, por que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Isso é costume do local? Como é que é? Então, entender a cultura e alguns costumes é extremamente importante, né? Tenho algumas histórias bem engraçadas para contar sobre a diferença de culturas, né, de costumes. Me lembro muito bem o primeiro aniversário que eu tive no Brasil, em Belo Horizonte, na base. Então, na Holanda, você convida pessoas para seu aniversário durante o dia todo. Você convida algumas pessoas de manhã para tomar um café, você convida outras pessoas à tarde, você convida mais algumas outras pessoas à noite para ter tempo com cada um para conversar e tudo. Então, normalmente não é uma festa grande, mas é um dia de várias festinhas. E também na Holanda, nosso costume é de primeiro você dar bolo, dar doce, e só depois você dá alguma coisa salgada. Então é invertido como no Brasil. No Brasil você primeiro dá alguma coisa salgada e no final dá o bolo. Mas eu não sabia.
Então, eu convidei as pessoas da base e falei com alguns, vocês vêm às 10 horas de manhã, vocês vêm às 11 horas, vocês vêm às 2, vocês vêm às 3. Aí eles acharam muito estranho. Eles falaram entre eles, eu não sabia disso, né? Mas eu ouvi depois. Eles falaram entre eles depois, mas que estranho, eu fui convidada às 10, eu fui convidada às 2. Então eles não entenderam, mas tudo bem, vieram. Então, hospitalidade holandesa é quando as pessoas chegam, imediatamente você dá o bolo. Aí, então, o que aconteceu? Que nossos convidados chegaram, nós demos bolo, eles foram embora. Porque para eles, ganhar o bolo é sinal, acabou a festa. Eles acharam muito estranho. E eu também. Eu queria ter tempo com eles, queria sentar, conversar e tudo. Mas eles já foram embora depois do bolo. Foi muito engraçado. Depois eu aprendi como que são essas coisas bem culturais e bem precisa adaptar. Uma outra história foi quando nós fomos convidados, depois de alguns meses estar no Brasil, nós fomos convidados para um casamento. Aí na Holanda, tudo é bem certinho, horário, tudo certinho. Então, o casamento era para 8 horas da noite. Aí fomos para a igreja, estávamos lá, 7h30, meia hora antes. Aí tudo bem, né? Então tinha... metade da igreja estava cheia, o noivo já estava aí na frente com os pais dele e tudo. Aí estávamos esperando para a noiva, né? Chegou 7:55, nada da noiva. 8 horas, a noiva não estava. 8h15, ainda não estava. Aí eu comecei a orar, eu pensei, oh Deus, a noiva desistiu. Ela vai deixar ele aqui na igreja e ela correu. Aí eu tava orando, oh Deus, ajuda esse noivo, a família, vergonha e tudo. Mas a coisa estranha era que ao meu redor, todos os brasileiros, parecia que eles nem ligaram. Achei estranho, porque era um drama, era horrível uma situação deste. Aí depois, às 9, 9h30, chegou a noiva. Aí eu entendi que era um costume bem diferente.